clínica tem um faturamento pequeno, mas tem, e a gente, né, tá ali fazendo esse trabalho, e a gente identifica muito isso. Eu observo muito isso no faturamento, que são digitadores, né? Muito recebendo essa demanda do faturamento. E aí, às vezes, quando eu recebo isso, eu já percebo uma troca de e-mail entre o faturista, né, a equipe de faturamento, e a operadora. E a operadora, ela fazendo algumas considerações em relação às terminologias da ANS, TUS, TIS, é totalmente incoerente. E aí, o meu faturista, né, quando eu falo meu faturista da empresa, por ele não ter o conhecimento, ele acaba acatando, e aí traz aquilo dali para a minha área como se o nosso sistema tivesse incorreto. E aí eu dou todas as justificativas técnicas, o que a ANS preconiza, o que é o correto, o que não é o correto, e são situações que se o faturista, se o faturamento tivesse um mínimo conhecimento dessas informações, talvez a comunicação com a operadora ela já teria sido encurtada. Olha, operadora, o que você está me falando não faz muito sentido, o que a ANS preconiza é isso. E aí aquele e-mail ele vai se arrastando, o Abner ele sabe melhor do que acho que a gente, que às vezes o prazo de envio para a operadora é curto, então aquela troca de e-mail ali ela vai se estendendo, quando você vê, você já perdeu a data de envio daquele mês. E aí você só envia, né, posterga o envio para uma outra competência, para um outro mês. Consequentemente, aquela receita que você ia receber daqui a 30, 60 dias vai se estender também. Então, acho que falta muito isso. E aí, como a professora colocou, o faturista ele não é faturista, ele só digita. E aí eu já cheguei e às vezes a gente faz as perguntas, mas por que você faz isso? Olha, eu faço isso porque sempre foi assim. Ou, quando eu entrei, o mais antigo me ensinou a fazer dessa forma, aí você vai em cima do mais antigo. Olha, por que você faz isso? Aí eles começam a desenterrar um monte de gente. Não, porque o fulano, que já nem está mais aqui, me falou que era para fazer dessa maneira. Mas aí a gente fica a pergunta, mas não houve nenhum questionamento, e aí como o Abner disse, às vezes você dá uma volta gigante. Se você tivesse o conhecimento, você ia ver que você pode encurtar aquela ação, que algumas ações não são necessárias. Hoje, a minha atuação ela é nacional. Então, há pouco tempo, a gente assumiu o cadastro de uma unidade em Fortaleza, né, Ceará. E aí a gente começou a mapear algumas ações. Logo, eu tive um contato com a responsável do faturamento. E aí ela foi me sinalizando algumas atividades que estava dando erro, e aí eu fui observando que eram coisas que o sistema já poderia deixar automatizado. E aí eu fiz esse contato com ela, telefone, eu falei, olha, eu vi que vocês fazem bastante coisas aí de forma manual, além de atrapalhar a rotina de vocês, isso também dá chances ao erro de digitação, vamos tentar fazer um trabalho em cima disso. E aí eu pedi para ela listar tudo que ela tinha. Assim, eram coisas simples de serem resolvidas, que talvez a gestão anterior não se interessava ou por não ter o conhecimento deixava daquela maneira. E assim, a gente começou a desenvolver um trabalho e a gente tem avançado assim, de maneira positiva, né, em cima dessas melhorias. Então, eu acho que o faturista, né, a equipe de faturamento, ele precisa se interessar um pouco também em conhecer as rotinas, conhecer o que ele precisa ser feito, para quando ele buscar a liderança dele, para sugerir algumas melhorias, que ele tenha propriedade também no que ele esteja falando. Porque senão também você chega sem ter o conhecimento, sem ter a propriedade do assunto. Faz uma sugestão de melhoria, só fala o seguinte, olha, não tá legal, eu tô rodando muito aqui. E aí o outro lado pode perguntar, ok, mas qual é uma alternativa? E aí por você não ter o conhecimento, não ter a propriedade do assunto,
aquilo não soa como uma conversa para uma melhoria de processo. Acaba soando como mais uma reclamação de mais um colaborador. Então, acho que o outro lado ele precisa também ter o conhecimento, né, do que pode sugerir para uma melhoria, não só do processo dele, mas como do processo da empresa. Então, acho que fica aí uma responsabilidade dividida. Né? Verdade. Exatamente. Eu acho incrível as empresas não investirem, né, nesse pessoal do faturamento, né, que está lidando com os recursos da empresa, né? E como é que pode deixar um negócio assim, né, desse jeito? Né? Deixar solto, né? A empresa perde muito, né? Perde muito. Bom, no feedback de reconhecimento, a estrutura é falar o objetivo e o propósito da conversa, deixar claro o que está acontecendo e comunicar o impacto do ocorrido. Então, você vai reconhecer no final, né, o resultado daquela ação que foi solicitada. E aí entra muito a questão da comunicação, né, que é o que a gente vai tratar aqui, ó, que eu coloquei. Importante, a devolutiva de performance não é o feedback. Muita gente acha que feedback é só a devolutiva da avaliação de performance. A empresa faz uma avaliação de performance, né? E no final daquela avaliação faz o feedback, quer dizer, mostra aquele mapa para o colaborador, o funcionário, e mostra lá os indicadores e tal, e dá a orientação dos próximos passos. Isso não é feedback. E detalhe, isso quase nunca é feito, né? Tem muita empresa que faz avaliação de desempenho, mas não dá o feedback final, né? O funcionário nem sabe que fim que levou aquele questionário que ele preencheu e tal. Quer dizer, dessa forma, uma ferramenta que foi usada sem nenhum propósito, porque não consegue atingir o propósito final. Então, a gente costuma dizer que isso não é feedback. O feedback, ele é aquela conversa de todo dia. Não é? O feedback, ele acontece todo dia, a todo momento. Toda vez que você senta com o seu colaborador para falar qualquer coisa, aquilo ali que está fazendo é um feedback. Feedback não precisa ser uma reunião de 1 hora, aquilo que eu falei. Se você estruturar, você leva 15 minutos para poder fazer o feedback. Leve sempre para o positivo. Você sempre vai falar no positivo, né? Eu coloquei aqui como exemplo aqui falar sobre atraso ou chegar cedo, né? De que forma que você fala com ele? Você sempre está atrasado ou pede para chegar mais cedo? Então, existe uma forma de comunicar que vai gerar aceitação, né? Porque existe uma coisa, quando a gente fala no negativo, a pessoa ela não tem escuta, ela fecha os ouvidos, não tem escuta. Então, ela vai repetir aquilo novamente. É como se você não estivesse dizendo nada. Fazer uso da comunicação não violenta. Né? O Michael já comprou o livro e a gente vai tratar disso melhor. Né? Eu tenho uma lista de expressões que são usuais de liderança, que não podem ser feitas, e aí a gente trabalha isso para uma linguagem melhor. Isso mais na frente no curso a gente tem tratando sobre isso quando a gente fala de comunicação efetiva. Às vezes no final do feedback, quando você fala todas as coisas, tem gente que pergunta assim, entendeu? A pessoa vai falar que sim ou que não, né? Só que existe uma expressão para você trazer a pessoa para você, que é, posso contar com você? Né? E aí gera uma abertura melhor, tá? Essa pessoa ela vai assumir o compromisso com você de executar aquela tarefa. Delegação é isso, é você falar de forma estruturada, explicar exatamente como você quer que seja feito ou como aquela atividade precisa ser feita. Né? Fora disso, não é delegação, é delargação, que é o que o pessoal geralmente faz, né?
Tipo, faz aí, se vira aí, né? E foco no comportamento e não na pessoa. Quando você trata uma demanda, você não pode dizer assim que a pessoa, você é muito desorganizado. Aí você está tratando da pessoa, você está dizendo que a pessoa é. Né? Mas não, você fala assim, você não teve um comportamento adequado. E aí que às vezes vem o problema, aquela pessoa se sente ofendida, se sente mal com aquilo, e aí ela não aceita o que você fala, e aí acaba fazendo o contrário do que você falou, que é justamente para provocar, é uma provocação. Né? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir para o Michael e para o Abner anotar aí numa folha ou no bloco de notas algum feedback que vocês precisam dar para alguém, para um funcionário, para um colaborador, essa semana. Vocês vão colocar a situação, problema, dizer qual é o problema que está ocorrendo. Primeiro ponto é esse. E segundo, definir que tipo de feedback é esse. É feedback de correção, é feedback de desenvolvimento, ou é o outro feedback que eu vou trazer aqui, que até eu esqueço, feedback de reconhecimento. Reconhecimento. Então, que tipo de feedback é esse? De correção, de desenvolvimento ou de reconhecimento? E de forma estruturada, como que você vai dar esse feedback de acordo com os pontos que eu coloquei aqui. Eu vou deixar até um aberto aqui para vocês se guiarem, tá? Então, vamos lá. Para fazer, eu vou dar uns minutinhos. Quando estiverem prontos aí, me avisam. Pronto? Como é que está aí? Tá ok. Ok. A Abner também? Estou terminando aqui. Tá. Vamos lá, Michael. Fala para gente. Então, meu feedback é de reconhecimento. Até no final do ano, eu tive uma rodada, um bate-papo com a equipe, e aí eu tinha percebido que um determinado colaborador, ele vinha numa queda, né, muito grande de rendimento, e até mesmo de horário, né, estava com alguns atrasos, e aí o meu ponto nem foi muito na questão dos atrasos, mas foi só naquela falta de interesse. Uhum. Esse colaborador ele foi o primeiro a fazer parte do time, né? Até mesmo quando eu não era líder oficial ainda, né? Era uma liderança natural. E aí eu tinha percebido que isso estava caindo muito. E aí a gente teve uma conversa, né? Eu coloquei alguns pontos de como eu precisava dele, de como eu contava com ele e de como eu estava sentindo a falta, né? da parceria dele ali para a equipe. E aí, nesse período de quarentena, eu percebi que ele voltou a ter mais motivação. E aí foi até um termo que eu disse com ele, eu falei, cara, você é regular, mas eu sei que você pode ser muito mais do que isso. Então, por isso que eu estou te puxando para essa conversa, porque você já foi mais do que isso. Então, você entrega o que eu peço, você ajuda, mas eu sei que você pode ser mais. E agora, exatamente o que eu havia conversado com ele nesse período de quarentena, ele tem demonstrado, né? Então, meu objetivo de trazer ele, né, de dar esse feedback de reconhecimento, é exatamente para destacar essa melhoria, né, o que eu esperava dele. Então, isso assim, a gente já fez em algumas conversas informais, entre linhas, eu falei, pô, cara, era isso que eu esperava, tudo mais, assim, você me surpreendeu com algo que eu não havia pedido, você entregar um pouquinho a mais, mas eu acho que vale a pena trazer ele para uma conversa onde o tema principal vai ser exatamente isso, né? Porque às vezes a gente acaba falando, fala outros assuntos, mas meu feedback escolhido foi esse, um feedback de reconhecimento. Uhum. Como é que você estruturou a tua conversa? Chama ele, né? Eu acho que é válido já começar dando o destaque, né, do objetivo principal, né? E aí eu pensei em estruturar também, trazendo essa conversa que nós tivemos de lá atrás
trazer alguns fatos, né, um ou dois fatos que evidenciam essa melhora dele nesse período. E aí, finalizando, dando ênfase que eu espero que ele continue e que ele é muito importante ali, essa participação dele. Então, acho que é algo bem sucinto, mas estruturado também em fatos de situações que aconteceram. Sim, ótimo. Terminou o seu, Abner? Terminei. Liga lá. Posso falar? Pode. Eu foquei aqui no feedback de correção. A gente, como eu falei anteriormente, a gente trabalha muito com consultórios e clínicas até médio porte. E aí o que a gente vê, na maioria, assim, muitos gestores, médicos, eles não querem investir num sistema. Muitas das clínicas que a gente trabalha ainda é tudo manual. Então, eles contratam os nossos serviços justamente para não ter que investir nessa área, né, de faturamento, de sistema, enfim. E aí, a gente, quando inicia, a gente sempre tem uma conversa com a recepção para implantar alguns mecanismos para a gente poder tentar ajudar também o nosso lado. E um desses mecanismos é verificar a elegibilidade do paciente no site da operadora. E isso já ajuda muito o faturamento em questão de glosas e tal. E aí a gente teve algumas glosas de uma operadora aqui de plano que a gente não poderia atender. E aí eu falei, nossa, a gente pode atender essa operadora, mas esse plano a gente não pode atender. Então eu tive que voltar lá, conversar com os funcionários da recepção, para poder reforçar a importância de verificar a elegibilidade, porque obviamente não estava sendo verificado. E aí eu comecei conversando com elas sobre a importância da elegibilidade, não só para o faturamento, mas para a própria recepção também. E expliquei para elas que a gente teve glosas a respeito de planos que a gente não poderia atender e mesmo assim atendemos. E aí, o que eu expus? Eu expus para elas o seguinte, que causa, por exemplo, causa um problema de faturamento, sim, a gente perde receita, né? A gente tem a gente não recebe, né? O médico também acabou oferecendo aquele serviço e não foi remunerado, mas também a gente teve ali, por exemplo, o paciente ele vem aqui, é atendido sem problemas, e aí a guia dele eu vou enviar, a guia dele não vai ser paga, e aí eu vou comunicar isso à recepção. E esse paciente, por ser uma clínica de tratamento, esse paciente vai ter que voltar para fazer o tratamento com aquele médico. E aí, quando ele for marcar, ela vai falar, não, o seu plano não é atendido aqui, sendo que já foi atendido. Então, você causa aí um desgaste entre o cliente e entre a empresa. E aí, o que eu coloquei para elas, eu coloquei para elas o seguinte, que elas tinham que verificar a elegibilidade, ler o nome do plano, porque a operadora a gente atende, mas aquele determinado plano, e aí eu criei, né, uma lista de planos das operadoras que tinham algumas restrições de planos que a gente não podia atender, e eu criei para elas essa lista, e coloquei como protocolo para elas, como é que fala? Verificar isso no momento da marcação pelo telefone. Porque como é uma clínica de hora marcada, então você tem a possibilidade de você verificar isso no momento da marcação, compromisso, porque imagina
o paciente desmarca um compromisso, desmarca um trabalho, transfere o horário do trabalho para poder vir na consulta. E aí, no momento que ele chega na recepção para a consulta, ele descobre que ele não vai poder ser atendido porque aquele plano não é atendido pela clínica. E aí você tem um desgaste, você tem ali um atrito entre o cliente e o funcionário, e aí você tem esse problema. Então, aí você falando isso no momento da marcação, verificando isso no momento da marcação, você já diminui muito esse problema desse conflito ali. Você já fala, ó, o plano não pode ser atendido, então a gente não vai marcar. E aí, eu anotei aqui, quer ver, ó. E aí a gente evita os conflitos no ambiente de trabalho delas, né? E aí eu perguntei, eu posso contar com vocês para a gente poder... Né? Deixei bem claro que o nosso trabalho é um trabalho em equipe. Apesar de eu não trabalhar dentro da clínica, eu conto com elas para poder fortalecer o nosso trabalho. É um trabalho em conjunto. Isso aí. Isso você já fez, Abner, ou vai fazer? Oi? Você já fez ou você vai fazer isso? Já fiz. Já fez. E, Michael, você vai fazer quando? Essa semana. Essa semana. Que dia? Então, possivelmente amanhã. Amanhã normalmente é o dia que eu converso com a equipe. Eu sempre escolho a segunda-feira porque eu acho que todo mundo volta descansado, né, do final de semana. E aí é a chance também da gente ter uma semana melhor. Então, seja um feedback de reconhecimento, acho que você motiva o colaborador para que ele trabalhe aquela semana bem. E também se for um feedback, né, de correção, e desde que seja um feedback bem estruturado, onde você passa a mensagem correta para o colaborador, você também tem uma semana ali para avaliar se a mensagem foi recebida da maneira correta, e você também consegue acompanhar o desenvolvimento daquele colaborador. Então, segunda-feira é o dia D. Normalmente eu tenho uma agenda semanal com a equipe. 9 horas a gente faz o nosso bate-papo, a nossa conversa, onde a gente resgata um pouco do que aconteceu na semana anterior e a gente fala um pouco do que vai acontecer nessa semana. Então, sempre muito embasado aí com as datas, né? Então, agora a gente está indo para metade do mês, então tende ao chamado de faturamento diminuir um pouco, então a gente já pensa em umas outras atividades. Então, esse feedback de reconhecimento deverá ser aplicado amanhã também. Muito bom, muito bom. Gostaram do exercício? Muito bom, gostei bastante. Assim, eu venho, né, já aplicando alguns feedbacks desses, algumas conversas, principalmente nesse período de quarentena. Eu acho que mudou bastante coisa. Hoje eu estou com a minha equipe toda em home office e da mesma maneira que eu vejo pessoas aumentando o seu desempenho, né, aumentando o seu nível de concentração, de motivação em home office, eu tive uma colaboradora também que teve uma queda nesse período, né? Então, assim, no escritório, ela vinha numa levada bem bacana, inclusive ela cobriu as minhas férias no início do ano, né? E aí entrou em home office, eu percebi uma queda muito grande, né? E aí a gente até maneira. Então eu sou sempre bem observador, né, nesses aspectos, né, de como que meus colaboradores estão, o que eu posso tentar fazer para ajudar. Então a gente teve até uma conversa, eu sei que não foi o ideal, a gente teve até uma conversa por mensagem, eu optei por não ligar, sabendo que a filha dela estava ao lado, estava próxima, e que talvez ela não se sentisse tão à vontade, né, de expor, que talvez a dificuldade dela esteja relacionada à filha. Então até falei com ela, o ideal seria eu te ligar, mas eu vou começar por mensagem porque eu acho que você vai ter um pouco mais de privacidade. Então eu venho sempre tentando aí puxar a galera para o meu lado, a equipe para o meu lado, para que a gente siga bem aí na mesma levada. E eu acho também que esse período agora de quarentena, as pessoas estão falando mais, né? Você vê os líderes, você vê os gestores e tal, eles estão mais presentes agora do que antes, Não, né? sim.
Isso em todas as áreas eu venho percebido isso. Assim, o que eu percebo também, o que eu tento passar, ainda não é oficial, mas já tem algumas conversas nos bastidores, conversas de corredor, que talvez a empresa ela mude um pouco a cultura dela e flexibilize um pouco o nosso trabalho. Então, assim, nesse período de home office, a galera ainda está deixando muita onda me levar, assim, talvez acabe mês que vem e a gente volte, é um favor que a empresa está me fazendo, tudo mais. Então, o que eu tento trazer também é falar, pessoal, e se a partir de amanhã a empresa mudasse, né, a cultura e que o home office fosse o novo normal? Então a gente precisa pensar no hoje, o que a gente pode fazer para mudar. Não é E essa empurrando, é a deixando para tendência, amanhã. né? Muitas Porque assim, a gente empresas, precisa. muitas empresas Essa é a irão por esse tendência. caminho, vão ver que o negócio funcionou, né? Essa é a tendência. Então, assim, por isso a minha preocupação de Reduz como custos. líder, né, não deixar muito solto e relevar, bom, é um período atípico, eu entendo. A gente acabou trazendo o nosso trabalho para dentro do nosso ambiente familiar, mas a gente precisa pensar se amanhã a empresa decidir que esse é o normal. O que a gente faz? A gente vai sair da empresa? Então, eu não quero deixar para ter essa conversa com eles a partir do momento que isso for a realidade. Então, eu já venho tentando perceber essas quedas ou aumento de rendimento. Falar, galera, ó, a gente precisa estar preparado. Ou aqui dentro da empresa, se vocês tiverem uma oportunidade lá fora também. Então, acho que esse é um período delicado aí que a liderança realmente acho que está se fazendo um pouco mais presente. E também o que eu tenho visto que foi um momento muito de mudança de pensamento, entendeu? A gente... Uma nova rotina, assim, de trabalhar em casa, e eu recebo muitas mensagens, pessoas que, Bini, o que eu faço? Eu agora estou trabalhando em casa, não sei, eu tenho que cuidar do meu filho, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E por exemplo, para mim, que há muito tempo já tenho muito dessa rotina de home office, até por preferir ter o escritório em casa, e é bem melhor, assim, eu particularmente, eu acho bem melhor, mas muita gente que trabalha lá ali de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde, no hospital, no setor de faturamento, na clínica, no setor de faturamento, e não tem esse hábito. E aí, quando acontece essa mudança de cenário abruptamente, né, a pessoa fica, às vezes, um pouco perdida. E é manter a calma no seu dia, criar um roteiro do que você vai fazer, porque uma coisa é você chegar no seu setor, você ligar o seu computador, você abrir o sistema, você ver as pendências, você corrigir, você pegar a conta médica e trabalhar. E outra coisa é você estar em casa, então você tem que criar uma rotina, você tem que ter hora para acordar, você tem que ter hora para começar. É uma mudança, porque assim, quando você está em casa, a casa te lembra o quê? A casa te lembra descanso, a casa te lembra lazer, né? A casa não te lembra trabalho, a casa te lembra um ambiente de paz, né? de calmaria. E aí você tem que criar, né, novos hábitos de você acordar de manhã, naquela hora, tomar o seu café, como você faria se você fosse sair para trabalhar, né? E eu acho que isso ajuda muito, criar essa rotina, essa nova rotina, esse roteiro. Eu acho que isso ajuda muito. Eu acho que a compreensão também da liderança, né, como o Michael falou, né, porque cada pessoa tem um contexto familiar, né? E às vezes a pessoa realmente ela tem um ambiente familiar que atrapalha muito essa coisa de trabalhar, da pessoa manter o foco, né? Principalmente se tem muita gente em casa, criança, que exige atenção, né? Então, a própria pessoa ela tem que se adaptar e treinar a família também, né? Porque a família também tem que compreender isso, né? E criar, né, os seus meios, né? Quantas vezes eu passei por meses e meses
trabalhando de madrugada, porque era o melhor momento, né? Era onde eu tinha paz, conseguia me concentrar, né? Então, a gente vai se adaptando, e quando a gente está numa empresa, né, onde você tem que prestar contas, você tem tantas coisas para fazer, a compreensão da liderança, né, o esforço da equipe, né, dos outros membros da equipe em ajudar, em contribuir, né, isso é importante, né, porque senão a pessoa acaba se sentindo sozinha, se sentindo incapaz, impotente, e vai chegar uma hora que a pessoa vai, não dá mais para mim, né? E ou a pessoa vai pedir para sair ou vai ficar, né, torcendo para que dispensem ela. Né? Exato. Então, essa observação e compreensão aí da liderança é importante, né? Momento novo, acho que para todos. Isso. Então tá. Continuando aqui com a apresentação, eu ainda tenho mais um ponto, que é o feed forward. Ah, tá. Ainda em feedback, né? Depois que você, de tantos feedbacks, né, que você tem as pessoas ali com você, existem 3 perguntas que você deve sempre se fazer, né? Uma reflexão como líder. Quero desenvolver esse colaborador? Tenho tempo para desenvolver? Ou qual o custo em continuar com ele? Eu vejo muita liderança assim, falando, nossa, mas eu já falei, eu já fiz de tudo, eu não sei mais o que eu faço, né? Então, são perguntas que você tem que fazer. Chega uma hora que tem que tomar uma decisão. Tá? Pensar qual é o custo de manter esse funcionário aqui se ele não está performando como deve, né? Se está trazendo mais prejuízo, né? Então, eu sempre pensei assim, eu sempre, muito tempo sou empreendedora, e quando eu trabalhei para a empresa, eu sempre tive essa mentalidade empreendedora, e eu que contratava, né, quem trabalhava comigo era eu que contratava, que escolhia, que selecionava. E eu sempre pensei o seguinte: se eu estou contratando uma pessoa para trabalhar para mim, é para me ajudar numa coisa que eu não dou conta de fazer. Né? Por isso que é chamado de colaborador, aquela pessoa ali que vai contribuir, né, para fazer aquilo que a gente não consegue fazer tudo sozinho. Né? Então, eu estou chamando essa pessoa para contribuir. Essa pessoa está atrapalhando, eu ainda vou ter que pagar por isso. Então, eu sempre pensei nesse sentido, assim, né? Nossa, eu vou pagar uma pessoa para ter aborrecimento? Não, tem que pagar uma pessoa para, né, fazer o negócio andar, para produzir e tal. Então, essa é a cabeça de muita gente, principalmente de empreendedores, né? Ele não vai perder tempo com o funcionário que está dando prejuízo, né? Então, você sempre tem que estar se fazendo essa pergunta, né? Até quando eu posso insistir, eu posso continuar, né? Encontrar aí o ponto de equilíbrio, porque não é... Enquanto tem uns que na primeira oportunidade não tem paciência e já manda embora, né? E tem outros que protelam demais, né? Eu costumo dizer o seguinte: para contratar, tem que contratar devagar. E para demitir rapidamente. Você postergar muito uma demissão pode trazer muitos prejuízos. E selecionar errados, todos cometem esse erro. Na hora de contratar, que é contratar rápido, é para ontem. Né? E aí faz aquela seleção mal feita, rapidinha, não faz a avaliação direito, chama qualquer pessoa, e aí lá na frente tem, né, aparece o resultado, né? Uma série de problemas e tal. Às vezes, nos meus treinamentos de liderança, né, quando tem um líder que se queixa muito da equipe, eu pergunto logo, né? Quem foi que contratou? Aí, fui eu. Ué, então, né, você precisa selecionar melhor quem vai trabalhar com você, né? Então, é preciso estar sempre analisando isso, né? Encontrar um ponto de equilíbrio, até onde eu posso ir, né? Dar a oportunidade, conversar, porque cada conversa dessa que você tem é uma oportunidade que você está dando, né? Então, estabelecer um
um limite. Esse é um ponto de reflexão que eu coloquei aqui. E aí, continuando, falando do Feed Forward, né? Esse texto está no material lá de vocês, na apostila. O feedback tem como base e característica o foco em um processo ou atividade que já ocorreu. Diferente do Feed Forward, é uma ferramenta que se concentra em orientar, opinar, dar ideias e sugestões, visando as habilidades que precisam ser desenvolvidas ou melhoradas no contexto presente e futuro. Essa é uma ferramenta muito utilizada por coaches, né? Porque coach ele trabalha do ponto inicial do hoje para frente. Né? Quando se fala em avaliação de desempenho, muitas empresas elas usam dessa ferramenta, e essa é uma ferramenta que ela pode ser usada de suporte para trabalhar o desenvolvimento do colaborador, né? Porque ali vai apresentar os déficits, né? Aonde o colaborador está mais baixo, onde ele precisa melhorar aquele comportamento, e a partir dali você monta um plano de ação para poder desenvolver aquelas competências. Né? Então, o Feed Forward é isso, é você trabalhar aquelas competências que precisam ser desenvolvidas. Então, o feedback, ela é uma base, eles se complementam. Ele está dizendo aqui, o feedback tem como base a característica, eu já falei isso, né? Já. Diz aqui, a característica e foco no processo e atividade que já ocorreu. O Feed Forward é ferramenta que se concentra em orientar, opinar das ideias e habilidades que precisam ser desenvolvidas e melhoradas no contexto presente e futuro. Então, primeiro acontece o feedback, e o feedback ele serve de base para o Feed Forward. Tá? Essa atividade prática que a gente vai fazer é a seguinte. Vocês vão agora anotar aí no papel de vocês uma competência, alguma coisa que vocês gostariam de desenvolver. Tá? Uma competência, uma habilidade que vocês acham que precisam desenvolver. Vocês vão anotar, discorrer um pouco sobre isso. Tá? E eu queria que vocês colocassem aqui no chat para ficar exposto também para o Abner poder ver. O Abner vai fazer o dele, o Michael vai fazer o dele, e vocês vão... E depois um vai fazer o feed forward do outro. Abner? Estou aqui falando e o microfone desligado. Você viu que o Maio colocou no chat? Vi sim. Deixa eu ativar aqui. Então, falta tá, você acabou de colocar. Tá bom. Então, o Michael já pode anotar aí o dele. E o Abner vai fazer o do Michael. Deixa eu ver aqui. Entendi. Eu começo, o Michael começa. Vocês já estruturaram aí a resposta de vocês aí? Peraí. Já? Uns 2 minutos. 2 minutinhos, peraí. Tá, então tem um tempinho. Já foi. Aqui já foi. Então vai lá, quem vai falar primeiro? Eu faço as honras para o convidado, o Abner. Então, Michael, você disse aqui que sobre comunicação não violenta. Em algumas reuniões, precisa expor algumas ideias ou definir alguns prazos para a conclusão de atividades. E de acordo com a maneira que eu falo, sou taxado como resistente. Quais são as dicas para melhorar? Eu separei aqui 2 dicas bem legais que eu acho que vai ajudar. Primeiro, 2 dicas que a gente aprende muito no teatro. Eu fiz teatro por um tempo e isso ajudou bastante, que é o tom de voz
e a gesticulação. E às vezes, da maneira com que você fala, e no teatro a gente tem muito isso, que a gente precisa ser, a gente sempre precisa falar muito alto, porque o teatro é grande e a nossa voz precisa chegar lá no fundo, mas a gente também tem que treinar, além do volume da voz, o tom de acordo com a cena que a gente está fazendo. Então, se é tristeza, se é alegria, se é raiva, e isso a gente pode treinar, que é o tom da voz que a gente está utilizando para falar. Porque às vezes, quando a gente está falando na empresa, expondo alguma ideia, é comum a gente ficar com a voz um pouco um tom mais acima, um tom de ordem. É comum isso, porque a gente está numa posição de impor alguma coisa. Então, tentar controlar assim, o tom de voz e a maneira como você gesticula, fazer gestos mais amigáveis para as pessoas, falar num tom mais ameno, isso aí ajuda na receptividade de quem está ouvindo, né? Isso a gente aprende no teatro. E também ouvir as demandas dos colaboradores. Você tem uma meta, você tem um prazo, mas você precisa ouvir também o outro lado, né? Porque, além disso, você tem pessoas ali com seus trabalhos individuais da empresa, eles têm também coisas ali a fazer, e, às vezes, a sua imposição entra em conflito com o que ele está realizando. E aí você tem aí uma resistência da pessoa. Você fala, eu preciso fazer isso, X, até sexta-feira, mas até sexta-feira o colaborador ele tem também uma agenda ali que o que você quer pode entrar em conflito com o que ele está fazendo, e aí dentro dele, internamente, já gera aquela resistência no que você está falando. Então, acho que o mais bacana é você expor, né, o que você precisa, a sua meta, o seu prazo, mas também ouvir, né, se é possível, dentro daquele possível, e aí adaptar a sua meta e o seu prazo, né, às individualidades de cada um. Acho que basicamente isso. Ótimo, muito bem. Perfeito. Eu posso só fazer um comentário? Pode. Posso sim. Esse último ponto que o Abner colocou, do saber ouvir os colaboradores, na grande maioria das vezes eu faço. E aí a grande questão de eu ser taxado como resistente é exatamente para não sobrecarregar a minha equipe. Então, até quando a gente fala de definições de metas, normalmente são em reuniões que eu participo com outras lideranças ou com outras gestões, né, até níveis hierárquicos acima, e eles definem algumas metas de alguns prazos sem me ouvir e sem que eu consiga mensurar o tempo disponível que a minha equipe tem. E aí esse ponto que o Abner colocou, eu super concordo. Eu acho que o tom de voz ele faz toda a diferença. Às vezes a gente pode dar o mesmo recado, porém de maneiras diferentes, né? Então, isso eu venho tentando melhorar aí desde sempre. Foi até o que eu disse no início da reunião, a busca por esse livro da comunicação não violenta por um curso. Exatamente. Então, eu posso passar o mesmo recado, porém de maneiras diferentes. Talvez estruturar, olha, hoje a gente não consegue fazer nesse prazo, mas vamos negociar um novo prazo, porque a minha equipe ela já está com outras demandas. Então, talvez a maneira de expor isso, de colocar isso e negociar esse prazo, pode ser feito de uma maneira diferente. E aí eu venho trabalhando já para mudar, tenho avançado aos poucos, mas acho que ainda é uma competência que eu preciso melhorar. Muito bom. Agora você, Michael, sobre o Abner. Falo, tá? O Abner, ele cita, né, o equilíbrio emocional. Às vezes eu sou muito prático nas decisões no ambiente de trabalho e parece que eu sou uma pessoa fria. Isso às vezes dificulta a conexão com o outro. E aí, Abner, um pouco do que a gente conversou hoje, um pouco do que você falou sobre a sua experiência, eu acredito que a sua maior ocupação hoje seja dando consultoria, né, em outros ambientes, né, em outros serviços. É lógico que a praticidade ela precisa existir, acho que a gente precisa ser prático naquilo, mas uma dica, né, que eu daria, e aí eu só consegui pensar em, mas talvez seria tentar entender o outro lado, né? A praticidade ela é importante,
mas entender o que aquela pessoa ela está passando, quais são os motivos que, de repente, ela não está conseguindo atingir determinadas tarefas, e aí a gente conversar e tentar desenvolver em cima disso, né? A praticidade, ela é importante, mas eu sempre me preocupo muito com o recado, né? Com a imagem que a gente vai ficar para o restante da equipe. Então, de repente, você tem uma atitude bem prática com determinado colaborador ou com determinada equipe, antes de repente, tentar entender, né, ter a empatia de se colocar no lugar daqueles colaboradores, entender o que eles passam, o que eles passaram anteriormente, e aí, em cima daquilo, a gente dá uma oportunidade para essa equipe ou essa pessoa de se desenvolver. E aí, se a gente toma uma atitude bem prática, e como você colocou, às vezes até com certa frieza, isso você não deixa uma imagem em cima apenas daquela pessoa, mas em cima de toda a outra equipe. As pessoas acabam ficando com receio, de repente, de expor algumas situações, falando, bom, ele agiu com frieza naquela outra situação, será que ele vai agir da mesma maneira? Então, pelo que um pouco eu entendi, tá, do contexto, acho que de repente a gente tem empatia, se colocar um pouco, ouvir e observar o que aconteceu com aquelas pessoas antes da gente tomar uma atitude. Se houver a necessidade ainda de tomar uma atitude prática, mas que a gente tenha dado essa oportunidade de ouvir, de conhecer. Então, acho que essa foi a minha dica. Colocar um pouco, entender o outro lado antes da gente tomar essa atitude. E eu acho que vai te ajudar, né? Esse ouvir, chamar a pessoa para conversar antes de tomar essa atitude, vai te ajudar a ter essa conexão que você falou que às vezes dificulta um pouco pela frieza. Então, acho que a minha dica é essa. Muito bom. Ótimo. Muito bom. E aí, Abner, gostou? Gostei. É porque é aquele tal negócio. A gente lida com tantos prazos, né? A gente tem um calendário assim tão apertado que às vezes leva a gente tá entendendo? A olhar sempre o prático. Eu quero mais rápido, o melhor, o mais rápido e mais assertivo. E aí você se cobra muito, né? Por causa daquele prazo apertado, por causa daquilo tudo que você vivencia no dia a dia, e aí você acaba pegando esse atalho, digamos assim, entre aspas, um atalho mais prático. Mas ótimo, muito bom. A burocracia, né, tem um pouco disso, né? E isso é normal quando você lida com a burocracia, quando existem prazos, existem muitos processos para serem feitos, né? Mas eu posso falar aqui, para te ajudar, me metendo na atividade, citar 4 pontos de conexão. Você falou em conexão, né? Em gerar conexão com o outro. Falar de 4 pontos de conexão. Um deles, segurar na mão. Outro, colocar a mão no ombro. Você pode usar um ou outro. Colocar a mão no ombro. O ombro e a mão são pontos de conexão, que geram conexão. Lá olhando, chamando pelo nome. Então, esses são 4 pontos que a gente utiliza com atendimento ao cliente e que serve para qualquer outra área, né? Quando você quer estabelecer conexão com a pessoa, e você observa que aquela pessoa não está ali, né? Não está envolvida, você bastou colocar a mão no ombro, aquela pessoa você já estabeleceu uma conexão com aquela pessoa e aquela pessoa vai ouvir, né? Então é isso. Gostaram? Não, muito Maravilha. Bom. Muito bom. Como vocês podem fazer isso na empresa de vocês, com a equipe de vocês? Vocês podem pegar um cartão, né? Um papel, um cartão, e cada um coloca de um lado, como foi que eu coloquei aqui, um comportamento que precisa ser mudado, né? Um comportamento que gostaria de mudar, né? Coloca lá naquele cartão, de forma anônima, tá? Aqui a gente fez conhecendo, né? Mas quando eu faço isso dentro da sala de aula, eu faço de forma anônima, tá? E no final todo mundo sabe quem é, né? Que é uma forma de comunhão. Mas isso geralmente feito de forma anônima, a pessoa coloca lá o comportamento que gostaria de mudar, e esse cartão passa
pela mão de várias pessoas, onde vai colocar ali as dicas, né? Pelo menos duas dicas, duas orientações de como desenvolver aquela área. Essa pessoa apenas vai receber essa devolutiva, vai ler e vai analisar esses pontos e ver qual o caminho que vai seguir. Isso é legal fazer de tempos em tempos, né? Num treinamento maior, ou a cada 2 meses ou 3 meses, né? Que você tem uma reunião assim mais geral. Você pode fazer esse tipo de atividade, é bem interessante, e a gente consegue entender, né? Cada colaborador consegue entender que ele faz parte, ele se sente parte, né, do processo, dá aquela sensação de pertencimento, e ele entende que eles podem aprender uns com os outros, né? Em vez de só receber paulada, né, reclamação, que fulano é assim, fulano é assado. A gente tem muito isso na empresa, muita reclamação de um do outro, né? Mas, em vez da reclamação, orientar, dar alguma dica e tal, e entender que o trabalho em equipe é assim mesmo, né? Você vai ter um cara que é menos organizado, vai ter um que é mais organizado, vai ter um que é sossegado no canto, que quase não fala, e tem outro que é brincalhão, e isso é normal nas equipes, e precisa ser assim para que uma equipe funcione bem, né? Precisa ter uma diversidade de perfis de pessoas, de comportamento e tal, para que a equipe possa fluir, tá bom? Alguma pergunta mais que vocês gostariam de fazer? Encerramos nosso conteúdo de hoje. Não, foi ótimo. Gostou, Abner? Gostei, isso que eu ia falar agora. Não tenho pergunta, mas eu quero dizer que eu gostei muito, foi muito bom, excelente. E agradeço pelo convite. Esse é o curso de liderança e gestão de pessoas, tá, Abner? Pode indicar para os seus contatos, tá? Com certeza vou indicar. E você vai ser convidado para os próximos também. Com certeza endosso. Ó. Pode ir, que eu garanto que é excelente. Boa dinâmica. Tá bom. Mais um domingo de aprendizado, né? Acho que já começa a semana já com bastante ideias, né? Então, foi bem proveitoso hoje. E aí, poder compartilhar com o Abner também aí, os conhecimentos, a experiência dele também foi bacana. Tá. Bom domingo para vocês, tá? Boa semana. Igualmente. Tá? Vocês também. Qualquer coisa pode me chamar. Tá bom? Então, obrigado, senhora. Beijo. Obrigada, tchau. gente. Tchau.